Boa noite a todos. Nós estamos dando início à transmissão de mais um tema. Estivemos fora do ar por alguns dias, por motivos técnicos, porém já retornamos à normalidade. E vamos passar o tema número 49 do temário de fase A. Este curso nos ensina as técnicas para a autorrealização íntima do ser. E neste tema nós vamos aprender, vamos ver os passos, as etapas pelas que passa todo aquele que empreende este trabalho e chega ao final. Então, aquelas perguntas enigmáticas que muitas pessoas temos, ou tínhamos. Algumas pessoas têm inquietudes espirituais e querem saber, procuram saber de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então, estes ensinamentos nos permitem nos responder a nós mesmos estas perguntas, e com o ensinamento prático que se entrega aqui, se pode realizar na prática esse trabalho, esse objetivo da nossa existência. Então, esta conferência vai nos mostrar o objetivo da existência e vai nos dar técnicas, o curso nos dá técnicas para nós comprovar e praticar no sentido de chegar ao objetivo. Então, quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Nesta figura nos mostra de onde viemos. Nós fomos lançados do absoluto. Viemos de uma dimensão superior, de um sol chamado Sol Sagrado Absoluto, com o objetivo de fazer o trabalho de autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo. E assim, para fazer esse trabalho, nós fomos enviados a este planeta. Então, fomos enviados pelo Absoluto com esse objetivo. E para chegar a esse objetivo, temos algumas oportunidades. Temos 324 mil corpos físicos como seres humanos, que são 324 mil oportunidades para fazer este trabalho. Isso se vive em ciclos de 108 existências. Então se vive 3.000 ciclos de 108 existências como seres humanos. Se passa pelos reinos e se chega ao reino humano. Então, quando se chega no reino humano, se tem essas 108 existências, que são oportunidades para fazer este trabalho. Então, o Sagrado Sol Absoluto nos envia
Porém, ele não nos pressiona, porque a lei superior não pressiona ninguém, não pressiona nada, não cobra, não fica nos instigando. Os seres, todos os seres concordam com esse trabalho e enviam as suas essências ao planeta para fazer esse trabalho. E a lei superior, o absoluto, nos dá total livre-arbítrio de trabalhar ou não trabalhar, no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser. Então, o que é autorrealização íntima do ser? O que significa esse trabalho? A autorrealização significa adquirir consciência, despertar consciência e adquirir 100% de consciência. Porque quando vivíamos no absoluto, nós temos felicidade, porém temos apenas 3% de essência desperta, de essência ativa. E esses 3% são inocentes, não têm consciência dessa felicidade, desse estado que se vive no sagrado Sol absoluto. Então, é lançado a fazer esse trabalho para adquirir consciência, para tornar-se consciente de tudo e voltar ao absoluto com 100% de consciência desperta. Então, ali desse sagrado Sol, se sai como unidade e deve voltar ao absoluto, deve passar por todo esse processo e voltar ao absoluto como unidade. Porque no absoluto reina uma única lei. Essa lei é a lei do amor. Então, você sai como unidade e deve retornar como unidade. E para isso, existe então, se tem essas oportunidades, essas 324.000 oportunidades como ser humano, com corpo físico humano, porque apenas os seres humanos podem fazer esse trabalho. Então, se sai para fazer esse trabalho e logo que se sai do absoluto, para poder então trabalhar essa essência, deve-se desdobrar, então aí se torna uma dualidade, se converte em uma dualidade. Então essa é a mônada. Então a dualidade é Atman e Buddhi, o sim e o não, o positivo e o negativo, o ser e o não ser. Então, aí esses passos são inevitáveis. Se deve passar, se deve viver, passar por todos esses passos para ir galgando essas etapas, esses graus
e então chegar, cumprir com o objetivo da existência. Vale lembrar que uma essência pode renunciar a esta roda e voltar ao absoluto da mesma forma como saiu. Ela pode renunciar e permanecer no absoluto. E a oportunidade, ela pode fazer toda essa volta, todo esse processo e chegar ao absoluto com 100% de consciência desperta. E também pode chegar ao absoluto com os mesmos 3% de consciência inocente. Se ela não fez o trabalho de autorrealização, se ela não venceu essas etapas, ela, no final do processo, no final das 324.000 existências, ela tem direito em retornar ao absoluto, porém com no mesmo estado em que saiu. Então, se ela trabalha, se ela vence essas etapas, ela volta então com 100% de consciência desperta e autorrealizada. Então, essas oportunidades, essas opções de sair, renunciar à roda e permanecer no absoluto, sair, fazer o trabalho de autorrealização e retornar como uma essência vitoriosa, ou então passar por toda a roda e retornar ao absoluto da mesma forma que saiu, por não ter conseguido a autorrealização íntima do ser. Então, saiu do absoluto, essa essência, essa chispa se desdobra em duas. É a dualidade, é a mônada. Então, o santo afirmar se desdobra no santo negar. Então, essa é a dualidade. Então, tudo é dual. Tudo está de forma dual no universo. O branco, o preto, o gordo, o magro, o alto, o baixo, a derrota, o triunfo, a alegria, tristeza. Tudo é dual. Nada é apenas um polo. Existem sempre os dois polos, os dois extremos. Então, o santo afirmar, para criar, precisa então se desdobrar no santo negar. E um precisa do outro. O masculino precisa do feminino e vice-versa. O sim é o positivo e o não é o negativo. É a própria cruz. Então, o masculino é o positivo e o feminino é o negativo. Em questão de polaridades, é bom que se compreenda que é em questão de polaridades e não de algo que se possa imaginar que o homem é positivo e a mulher é negativa. Isso é em questão de polaridades. Então, ao estar desdobrados em duas, aparece a terceira força, que é o santo conciliar. Então, aí já é a trindade, já está a trindade aí
as três forças primárias já estão em atividade aí. A afirmação, a negação e a conciliação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Positivo, negativo e neutro. A sabedoria, a justiça e o poder. O verdadeiro, o justo e bom e o útil. Então, a Trindade. Então, o santo afirmar o Pai se desdobra no Filho, que é o santo negar. E entre os dois aparece o santo conciliar, que é a energia criadora do Espírito Santo. A mãe divina. O Pai é sim a sabedoria. Então precisamos aprender a fabricar sabedoria do não. Começamos a criar. Então quem é o não? É o Lúcifer, o nosso treinador psicológico, que nos põe diante da possibilidade de errar ou acertar. Porque que mérito teríamos se não tivéssemos a oportunidade de errar? Só tivéssemos uma oportunidade, acertar. Então não teríamos mérito nenhum. Então o Lúcifer nos coloca essa dualidade de instante a instante, para que nós conscientemente opte pelo que nos pareça o que é o correto. Então o Lúcifer nos coloca diante da possibilidade de errar ou acertar. E se nós acertamos, se vencemos essa tentação que nos põe o Lúcifer diante dessa dualidade, então se nós vencemos, ele nos dá a luz. Então Lúcifer nos coloca diante da possibilidade de errar ou acertar. E se nós acertamos, se nós trabalhamos e negamos a tentação, não caímos na tentação, o Lúcifer nos dá então a luz. Então se existe um dito sábio que diz que ninguém vem a mim senão através do Filho. Então é preciso negar todos os desejos. Então quando se nega o desejo, se adquire a virtude oposta a esse desejo. Se nega o desejo, então se vai adquirir a virtude. Então, nós, se quisermos vencer Lúcifer, devemos estudar o desejo de tudo. Em tudo há um desejo, um impulso de fazer assim ou assado. Então devemos estudar o objetivo do desejo. Por que desejamos isso? Por que desejamos aquilo? O ser ou não ser. Então precisamos fazer autoanálise, precisamos nos autoanalisar para descobrir a raiz do desejo, de onde vem esse desejo. E aí, ao negar o desejo, se recebe então a
a virtude, se libera uma essência e se recebe a virtude correspondente a esse desejo, ao oposto. Então, se vence um desejo de ira, se ganha a virtude da mansidão. Então, o Pai é a sabedoria, a verdade. O Filho é a justiça, o bom. E o Espírito Santo é o poder, o útil. Então, em tudo que formos fazer, devemos questionar. Devemos sempre levar em consideração se isto é verdadeiro, se isto que queremos fazer é verdadeiro, se o que queremos fazer, dizer, é justo e se é útil. Então, estas são as 3 peneiras de Sócrates. Sócrates ensinava que tudo o que fôssemos fazer devia passar pelas 3 peneiras. Se não passa por uma destas peneiras, então não deveríamos fazer, ou não devemos fazer. Então é o verdadeiro, o justo e o útil. Então, o segredo para governar os 4 o quaternário, que é a forma de pensar, de sentir, de falar e obrar, nós precisamos colocar, então, submeter às 3 peneiras. Então, os pensamentos devemos submeter às 3 peneiras, o sentimento, aquilo que queremos falar e fazer, ou seja, as obras. Então, um pensamento, se nós aplicamos a retidão nos pensamentos, nos sentimentos, na fala e nas obras, nós vamos terminar dominando esse quaternário, esses 4 aspectos da retidão humana. Então, devemos aplicar as 3 peneiras nesses 4 aspectos, para então alcançarmos o reto pensar, o reto sentir e o reto falar e obrar. Aí então estaremos dominando, estaremos vivendo em retidão nos 4 aspectos, porque não estaria correto se nós pensássemos de uma forma, se nós sentíssemos de uma forma e falássemos de outra, e obrássemos de outra forma. Então, estes aspectos devem coincidir. Então, tudo o que nós pensamos deve ser reto. Então, tudo inicia nas dimensões superiores, porque os pensamentos estão na 5ª dimensão, os sentimentos estão na 5ª dimensão. Então, começa a funcionar, começa a máquina humana a funcionar de acordo de dentro para fora. E estaria incorreto, ou é incorreto, nós pensar de uma forma e falar de outra e agir de outra. Nós sentir de uma forma
e falar de outra e agir de outra forma. Isso acontece muito. Nós, por exemplo, temos um amigo que nós externamente falamos com ele muito cortês, muito cavalheiro, lhe prestamos alguns favores e tal, porém o nosso sentimento por ele não é a mesma coisa do que nós externamente tratamos, externamente praticamos. Nós sentimos algo por esse amigo, nós pensamos algo diferente do que nós praticamos externamente por esse amigo. Então, estes 4 aspectos devem coincidir um com o outro. O que nós pensamos, nós devemos sentir. Pensar retamente, sentir retamente e falar retamente e obrar. Então, nós seremos verdadeiro amigo dessa pessoa e não apenas em aparência. A aparência é pela fala e pelas obras. Então, nós precisamos conseguir colocar esses 4 aspectos em igualdade, para que coincidam, esses 4 aspectos coincidam entre si. Então, isto é para dominar o quaternário. Então, se nós queremos trabalhar, nós precisamos observar o que pensamos. Então, o que sentimos. Devemos colocar tudo o que pensamos, o que sentimos, sob o crivo isto é bom, isto é útil, isto é verdadeiro. Em primeiro lugar, é verdadeiro, é bom, é justo e útil. Então, se não é justo, se não passa por uma dessas peneiras, se não passa pela primeira peneira, é sinal de que isso tem origem em um defeito psicológico. E nós devemos, então, pedir à Mãe Divina que elimine isso, esse sentimento, esse pensamento, que elimine, porque isso é originado por algum defeito psicológico, por um eu. E esse eu deve morrer. Esse é o trabalho que nós viemos fazer: eliminar os defeitos psicológicos e liberar a essência. Então, vamos colocando esses 4 aspectos a funcionarem de uma forma correta, em igualdade. O que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. E não pensar uma coisa e falar outra, sentir uma coisa e falar outra. Isto então se diz isto é falsidade, porque nós sentimos de uma forma, sentimos algo de uma pessoa e não falamos. Nós somos então falsos com essa pessoa. Então, essa falsidade tem origem em um defeito psicológico, e é esse defeito que nós precisamos eliminar, e se elimina pedindo à Mãe Divina que elimine, que mate esse defeito. E ela, matando, vai liberar a essência que nesse defeito estava presa. E essa essência livre vai então juntar-se àqueles 3% que nós já trouxemos
do absoluto. Então, isso se faz nesses 4 aspectos, com os pensamentos. Se analisa um pensamento, se autoanalisa, e se tal pensamento não é do meu ser, é porque é de defeito. Porque o ser, na verdade, não precisa pensar. O ser sabe já de antemão e não precisa ficar raciocinando, intelectualizando. Então, já de antemão, um pensamento, qualquer pensamento que tenhamos, é originado por um defeito psicológico. E é esse defeito que origina esse pensamento que deve morrer, que nós devemos submeter esse pensamento ao crivo, às 3 peneiras. Se é verdade, se é justo e se é útil. Então, se não é, é porque é de um eu. E esse eu deve morrer. Esse é o trabalho que nós viemos fazer. Então, nós geralmente não refletimos que as palavras são energia e que nelas está encerrado todo o poder. Então, se nós observamos as palavras, nas palavras também está aí se manifestando um defeito psicológico. O defeito se manifesta através desses quatro aspectos: pensamento, do sentimento, da palavra e da ação. Então, nós não temos geralmente não refletimos que as palavras são energia, e são energia criadora, são energia do Espírito Santo. E nessas palavras está encerrado o poder. Então, se nós observarmos que um eu quer falar determinada coisa, não devemos deixar que o eu fale. E devemos dar oportunidade para que a essência fale. Então, se é um eu, nós devemos pedir à Mãe Divina que elimine esse eu. Então, ela eliminando, o eu vai então liberar uma partícula de essência. Então, isso se faz também com as obras, com tudo o que se vai fazer. Devemos refletir em tudo o que formos fazer também, a ação, a atitude mesmo. Devemos avaliar, devemos analisar se isso que quero fazer é verdadeiro, é justo e é útil. Se não, devemos pedir à Mãe Divina que elimine esse desejo de fazer essa coisa. Então, para ir vencendo essas etapas, é preciso ir trabalhando, ir fazendo esse trabalho conscientemente, voluntário. E com esse trabalho de colocar em igualdade de funcionamento esses 4 aspectos, nós vamos então equilibrar os centros e assim vamos poder passar ao seguinte passo, a seguinte etapa, que é
se chama então o quinário. E então, nessa altura, já se dominou a máquina humana e já se criou alguns corpos e chega a uma altura do trabalho que o iniciado deve escolher entre um caminho e outro, entre o caminho direto que leva ao Cristo ou o caminho da espiral ou espiral que leva ao Nirvana. Então, esta etapa está simbolizada pela estrela de 5 pontas, que é o símbolo do homem, do verdadeiro homem. Então, aí se criou todos os corpos, se regenerou o corpo físico, vital, criou-se o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Com a criação do corpo causal, chega-se então ao ponto de escolher o caminho. Então, esse trabalho é a primeira montanha. E, então, é o Gênesis. Aí está a simbologia do Gênesis nas Escrituras. Então, esse trabalho é o trabalho da primeira montanha. Então, ao ter escolhido o caminho direto, o fogo subirá até a glabela, e então se celebra o Natal do coração. E o iniciado tem direito ao septenário, que é a etapa número 6. Essa etapa está representada por esses 2 triângulos, um triângulo que desce e um triângulo que sobe. Então, isso significa o matrimônio perfeito, a alma humana unida com a alma divina. A alma humana sobe e a alma divina desce, então se encontram, e essa fusão se denomina então o matrimônio perfeito. Passado essa etapa, se continua trabalhando, vai chegar então a etapa número 7, que é o Apocalipse. Então, o Apocalipse se denomina Apocalipse, é o fim pelo fogo. O Cristo, então, o Filho do Homem, o fogo do Kundalini faz brilhar as 7 igrejas. E essas igrejas estão ao longo da coluna vertebral. As 7 igrejas do Apocalipse estão ao longo da coluna vertebral e vão sendo abertas e iluminadas na medida em que o iniciado vai galgando essas etapas. Então, o septenário, nessa etapa, já o iniciado tem 99% da essência livre. E falta apenas 1%. Então, com a morte,
ele mata a própria morte. E chega então à ressurreição, que está simbolizada nas escrituras com o drama cósmico, que é o nascimento, a morte e a ressurreição. Então, nessa etapa, morrem inclusive as causas do eu, que se chama esotericamente os eus causas, e todas as chispas ficam livres. Então vai ficar faltando aí apenas 1%, e esse 1% o iniciado vai conseguir na terceira montanha, quando encontrar um discípulo que vá ficar em seu lugar, dando continuidade ao trabalho de sacrifício pela humanidade, de levar os ensinamentos à humanidade. Então, esta etapa se chama o octonário, e é conseguir o discípulo. Então, está simbolizada por 2 quadrados perfeitos. Aí, então, é uma estrela de 8 pontas. E é o terceiro trabalho, que é a terceira montanha, de criar os corpos de luz. Então, esse trabalho se faz todos aqueles que se tornam ressurrectos, que devem encontrar então o discípulo e levá-lo até a segunda montanha. Deve iniciar a segunda montanha para se fazer responsável por entregar o ensinamento à humanidade, para dar continuidade à entrega do ensinamento à humanidade. Então, no octonário, se conquista a porcentagem de 1%, aquele 1% que falta, porque tem os 99%, então falta 1% de consciência, e vai conseguir nessa etapa, no octonário, conseguindo um discípulo. Quando encontrar o discípulo, quando esse discípulo estiver apto a responsabilizar-se perante a humanidade, então esse iniciado libera, consegue, resgata esse último 1% de consciência. Porém, isso pode durar séculos ou milhares de anos. Então, nesta etapa é quando tem aquela simbologia que a águia começa a tragar a serpente. A simbologia dos astecas ensina que a águia traga a serpente. Então, é nesta etapa que começa esse processo. E os passos finais, que é o novenário e o denário, fusionar as forças do Cristo, do Lúcifer e do Espírito Santo, porque esse desdobramento dessas 3 forças aconteceu para que se possa fazer o trabalho. O Lúcifer faz o trabalho de nos colocar a tentação. O Espírito Santo é a própria energia sexual. E então essas 3 forças
Já o Lúcifer, não tendo a quem tentar, ele é absorvido. Já é então absorvido, vai se reintegrando. Que na oportunidade da saída foi se desdobrando, quando vai retornando ao absoluto, essas forças vão novamente se unificando, porque deve-se entrar no absoluto apenas como unidade. Então, essa unidade deve chegar a essa unidade com a união do Lúcifer, do Espírito Santo. Tudo se volta a reunir, porque fez o trabalho e volta então à unidade. Então, o Deus Pai e o Deus Mãe se unificam novamente. E então o Espírito Santo, o Lúcifer e o Cristo, esses três princípios devem então preparar-se para purificar-se. Então, nessa etapa ainda, o iniciado, aquele que chega a esta etapa, são chamados esotericamente os desafortunados, porque ficam ansiosos, porque estão a um passinho de entrar no absoluto, e porém falta algo, falta alguns detalhes. Então ele fica ansioso por chegar, por dar esse passo e ingressar ao absoluto novamente. Então, por isso são chamados os desafortunados, porque ficam ansiosos. O iniciado fica ansioso, porque está a um passinho, porém é questão de esperar, ainda não está pronto para dar esse passo. E o nono, o novenário, como se diz esotericamente, o pai ainda está fora, então estão lhe esperando para que a sabedoria do pai penetre e fiquem então convertidos em uma unidade múltipla perfeita. Essa unidade múltipla perfeita é a que vai poder então entrar ao absoluto novamente. Então aí é o purgatório. Aí então se termina a mecanicidade, se cancela toda a mecanicidade para então poder entrar ao absoluto, porque a roda na existência ou nas existências é tudo mecânico. A mecanicidade é presente em tudo, em todo instante. Então, quando chega essa unidade, essa oportunidade, se chega aí, então é questão de esperar, porque então o pai penetrará e ficará uma unidade. Então é o homem absoluto. Aí então é um novo sol que se criou. É um novo sol, um ser autorrealizado.
Então, o passo número 10, a etapa número 10, que se chama o denário, fica completo quando as duas forças se fusionam e se complementam. O I do Deus Pai com o do Deus Mãe, a sabedoria e o amor, pai e mãe, a sabedoria e o amor voltam a unir-se e se tornam uma unidade. Aqui estão em a dualidade ainda. Porém, para entrar ao absoluto, precisam se tornar novamente uma unidade, deixar de ser dualidade. Então, a sabedoria penetra no espírito e fica convertido em um homem absoluto. E terminou então a volta e conseguiu a integração do ser. Então, o iniciado que chega a essa altura reintegrou o seu ser. Então, é outra unidade múltipla perfeita. Um ser autorrealizado, um novo ser no absoluto. E assim volta e pode ingressar ao absoluto porque se tornou uma unidade. Então, o trabalho é feito desde a pluralidade, que são os defeitos psicológicos, que nos tornam múltiplos. Se nós eliminarmos os defeitos, liberarmos a essência, vamos nos tornar novamente uma unidade e com consciência desperta. Essa consciência terá acesso, então, 100% de consciência, terá acesso ao absoluto novamente. Então, esse é todos os processos que passa todo iniciado que empreenda esse trabalho vai passar por todas essas etapas. Para vencer uma etapa, para passar uma etapa seguinte, é preciso vencer a etapa anterior. É preciso vencer a etapa para passar a etapa seguinte. Então, esta conferência nos mostra essas etapas que todo iniciado vai passar, se enfrentar, se empreender este trabalho. Então, esta é a conferência e aqui na tela está aí o nosso contato. Esse contato vai nos chegar até nós e pode então nos contatar e interagir conosco, e fazer perguntas, enfim, interagir. Nós temos alguns materiais e podemos enviar. Então, muito obrigado e até o próximo tema.